Olá, hoje eu tenho a grande alegria de fazer a resenha deste livro aqui, do Andrew Lobachevsky, Ponerologia. Para mim, um dos 10 melhores livros de todos os tempos. E com certeza, um dos 5 melhores sobre o transtorno antissocial, a psicopatia, as patologias clínicas mais graves, né? Ele era o autor era um psicólogo polonês, né? Com uma visão, uma capacidade de observação analítica do fenômeno patocrático como em nenhum outro livro, pelo menos eu nunca encontrei. Inclusive, li vários livros recomendados por amigos que trabalham na área, mas como esse do Lobachevsky, realmente não é à toa que o Olavo de Carvalho recomendava, não é? Inclusive o Olavo, uma vez, ele disse que ele deu aula por um período aqui na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba e perguntado para os seus alunos, havia mais gente do Sudeste, né? O que ele achou do Curitiba, tal, fora o frio, né? E a população meio fria. Ele disse assim: pois olha, se tem um lugar que eu merecia um estudo mais profundo de minha parte ou de alguém, seria a figura do polaco curitibano ou do descendente polonês, porque parece que eles têm um antígeno anticomunista, antissocialista. A gente que vive aqui não percebe muito essa aversão à ideia socialista. Aqui também tem gente de esquerda, de todas as colorações ideológicas, né, e afinidades partidárias. Mas de fato, se você fizer um retrospecto dos governos, você tem uma capital que nunca foi petista, foi Curitiba, né? Acho que talvez a única do país. A única que nunca teve um governo assumidamente de esquerda. Tiveram PDT na prefeitura, algumas só fazendo uma observação rasteira, né? Com isso, eu não quero dizer, eu não quero me posicionar ideologicamente ou simplesmente fazer uma observação. Esse estudo ele traz, eu acho que esse estudo ainda vai merecer muitas releituras de todo mundo que já passou por ele, porque ele tem repercussões, ele tem sugestões implícitas nos seus parágrafos. É uma daquelas obras que realmente é viva, né? Tal a genialidade do autor. Pensei muito em como elaborar. Eu tenho certeza que eu vou precisar de mais de um vídeo para fazer, até porque de livros muito mais simples eu acabei fazendo um pouco mais, né? A resenha, como vocês sabem, é um resumo, mas um resumo comentado, um resumo mais articulado, né, que possa trazer um panorama mais amplo do que meras historinhas, tal, aquilo que deve servir para a vida prática das pessoas, que deve trazer algum enriquecimento de quem assiste o vídeo, né? Essa é a minha ideia. Eu nem tenho muita, não tenho, aliás, nenhuma pretensão de que esses vídeos alcancem muitas pessoas ou eu reconheço que é um conteúdo mais hard, não é? Provavelmente os especialistas, aqueles que já têm um certo tato nesses assuntos, são aqueles que vão encontrá-los, né? Encontrar esses vídeos. Mas de fato, alguns livros eu senti assim que mereciam esse meu legado, né? Nesse caso eu pensei muito em porque como o livro é muito rico, né? Seus parágrafos são riquíssimos.
preciso fazer uma seleção mais cuidadosa, né, do que eu iria dizer, daquilo que realmente merece ser deixado, né, em vídeo. Mas é inevitável que eu faça algumas citações, então eu peço paciência do pessoal, porque são citações que vão merecer reflexão. Alguns vão perceber de cara uma reflexão automática no presente político do país, ou até no passado e no futuro. Vamos lá. Eu já vou começar pelo pós-fácil do livro. As ações e reações de uma pessoa normal, suas ideias e critérios morais, tudo, muito frequentemente atinge os indivíduos anormais como sendo algo anormal. Pois se uma pessoa com algum desvio psicológico se considera normal, o que é de fato significativamente mais fácil se ela possuir autoridade, então ela considerará uma pessoa normal como diferente e, portanto, anormal. Na realidade, ou como resultado do pensamento conversivo. Isso explica por que o governo dessas pessoas sempre terá a tendência de tratar qualquer dissidente como mentalmente anormal, né? Então, quando as ditaduras, né, os regimes patocráticos já estão instituídos numa sociedade doente moralmente, ocorre esse fenômeno psicológico observável de que os mais normais, os mais morais, serão considerados anormais. Os loucos, os subversivos, aqueles que merecem a prisão, aqueles que merecem a humilhação, né? Uma perspectiva religiosa vai tratar esse assunto naturalmente como demoníaco, né, na teologia da Igreja Católica, ou sob o aspecto da mendacidade, da maldade humana, né, essa questão que ainda merece respostas, né? Não deve ser uma resposta simplista, porque se nem todos são psicopatas, o que acontece com as pessoas que os seguem, que aderem às suas ideias incoerentes? Que você pensa, mas como é que... Não é só o poder da autoridade. Os psicopatas não conseguem só as coisas quando eles estão no topo da cadeia alimentar do poder. Eles convencem muita gente antes, certo? Por mais que eles tenham capacidade de sedução e tal, não é só isso que explica um fenômeno sociológico, coletivo, mais abrangente, patológico, né? Então há que se reconhecer que os normais, que estão próximos das mentalidades psicopáticas, eles sofrem uma espécie de uma lavagem cerebral, poderia-se usar a palavra magnetismo, afinidade, que não é de ideias, é uma afinidade comportamental, né? O traço psicopático acaba aderindo na mente lúcida, né, dessas pessoas, e ocorre o fenômeno conversivo que ele menciona ali, né? E esse fenômeno é interessante porque a pessoa acaba funcionando autonomamente, sem necessitar da ordem do psicopata, como um maldoso nato, como uma pessoa mendaz, como uma pessoa extremamente arrogante. É como se ela copiasse os traços do psicopata, né? E esse estudo ainda merece aprofundamento, né? Como que as pessoas normais, porque como o psicopata se comporta, a ciência já domina essa questão. Agora, como é que os normais que estão ali próximos começam a se comportar igualmente como psicopatas, né? Se elas têm
a capacidade de elaborar culpa, de sentir remorso, a que ponto chega essa abstração, né? Esse desejo de abstrair isso, até que ponto a dessensibilização ocorre, né? Tem alguns livros que vão comentar dos soldados do Vietnã, né? Ali nos anos da guerra, explicando justamente isso, né? Os veteranos, né? Os traumas, foram estudados os traumas dos veteranos, né? Os tratamentos que eram necessários para que a pessoa voltasse a uma ressocialização cognitiva, moral, mental, depois de tantas atrocidades cometidas, depois de, de tanta carnificina, não é? E algumas terapias tiveram sucesso, né? Talvez não um sucesso absoluto, mas que possibilitou uma vida digna a esses veteranos até o fim da vida. A interpretação tradicional das grandes doenças históricas já ensinou aos historiadores a distinguir duas fases. A primeira é representada por um período de crise espiritual da sociedade. Aqui eu quero fazer um parênteses. O Olavo, com muita perspicácia, eu tenho certeza que ele foi o leitor mais voraz que o país já teve. Talvez, olha, arrisco dizer que do mundo. Dificilmente alguém leu mais ou leu tantos livros qualitativamente falando bons como ele. Ele aprendeu a selecionar também o que lê. É impossível você ler tudo numa vida, obviamente, né? Mas aquilo que era importante ele leu. E ele dizia que o esgotamento de valores ele era precedido primeiro de um fenômeno nas artes, percebido nas artes. As artes começavam a decair, né? A literatura, as próprias artes plásticas, pintura, você começava a observar isso, essa decadência na qualidade técnica dessas obras. A música, e isso ia permeando para outras áreas depois, né? Então ele diz aqui, a crise espiritual associada ao esgotamento dos valores morais, religiosos e ideativos que até então alimentavam a sociedade. Então é inegável constatar que as religiões, não vou me referir a uma, elas ainda representam um alicerce social humano importante, por várias razões. E o desapego às religiões, o abandono, a descrença muito generalizada, ela também representa em si um início de decadência moral. O egoísmo aumenta entre os indivíduos e os grupos sociais, e as ligações entre a obrigação moral e conexões sociais parecem se afrouxar. Assuntos sem importância, em seguida, dominam as mentes humanas em tal extensão que não há espaço sobrando para pensar sobre assuntos públicos. No caso aqui, assuntos públicos importantes, né? Os temas são desviados para coisas... Você pegar a pauta do Congresso Nacional, por exemplo, brasileiro. É tanto de coisa inútil, estúpida, medíocre. Tramita lá, né? Ocupando o espaço burocrático de coisas importantes que deveriam tramitar em menor tempo, por exemplo, né? Uma atrofia da hierarquia de valores no pensamento dos indivíduos e das sociedades é também uma indicação disso. O governo do país é finalmente paralisado, impotente frente aos problemas que poderiam ser resolvidos sem grande dificuldade sobre outras circunstâncias. Então, aqui já estamos numa fase estilo Cuba, né? Não tem mais o que este governo fazer. Vão se suceder lá os autorinetes, né? E os problemas da população vão continuar os mesmos. A pobreza, a miséria. A Venezuela também rompeu, né, com a possibilidade de riqueza descentralizada. O sistema capitalista tem seus problemas, seus defeitos, mas tem um mérito, a descentralização do poder.
a moeda, ela é como o sangue. Se ela não circula, necrosa, né? Se você tem excesso de sangue num órgão, o corpo vai sucumbir do mesmo jeito. Precisa circular, né? A riqueza, a moeda, as trocas. Então, o capitalismo ainda é o sistema mais eficiente para que isso aconteça, para que as pessoas enriqueçam, para que as mais capazes e mais dedicadas enriqueçam a si e a terceiros, né? Com o excesso, com, a, com as sobras, a multiplicação, né? Então lá vou colocando aqui, pôneros é mal, né? Então, ponerologia é a ciência do mal, né? É a decupagem, o destrinche do mal, como é que ele se produz psicologicamente e socialmente, né? Não é preciso nenhum estudo especial para saber que, invariavelmente, o discurso comunista, pró-comunista ou esquerdista é 100% baseado na exploração da compaixão e da culpa. Isso é da experiência comum, e é verdade. A esquerda, ela tem essa habilidade de explorar o sentimento de compaixão. E é por isso que as pessoas que aderem, as mentes inocentes que aderem a isso, elas se creem tão certas nesse ideal. Elas enxergam aquele capitalista mundano como um ser extremamente egoísta que deseja apenas acumular riqueza para si mesmo. Elas não enxergam o processo maior, que não interessa se esse capitalista é ou não egoísta, né? Que as instituições que ele cria é que geram riqueza. E ele jamais vai se apropriar de 100% daquilo que ele produz. Então, as empresas geram empregos, geram riqueza para outras pessoas, né? Todos esses conceitos de mais-valia, isso tudo está superado, mais do que superado no primeiro mundo, né? E às vezes eu acho que até, e tem estudos sobre isso, que as esquerdas localizadas no primeiro mundo, elas não querem que a América Latina, por exemplo, se desenvolva, né? Então por isso que eles viciam os processos políticos aqui, né? Com muito dinheiro, né? Muito financiamento de ONG, para desviar o caminho do país, né? Para que o país se perca em discussões inúteis e não se desenvolva, não estabeleça um processo produtivo eficiente, industrial, tecnológico, principalmente, né? Nos dias de hoje. Aqui um recado do próprio Lobachevsky, em 24 de agosto de 2006. Parece que, na ordem natural das coisas, aquelas pessoas que sofreram mais nas mãos de psicopatas ou de outros portadores de anomalias mentais serão chamadas para fazer esse trabalho, para aceitar o fardo. Se for com você, dama ou cavalheiro, aceite também seu destino com um coração aberto e humildade, sempre com um sentimento de humor. Acalente a ajuda da mente universal e saiba que grandes valores frequentemente crescem a partir de grandes sofrimentos. Uma característica que eu só vi nesse livro, de um traço do psicopata que o Lobachevsky extrai da sua experiência clínica nos tratamentos, né, é que o psicopata, ele não é só egocêntrico no sentido de ter um ego impermeável à opinião dos outros. Ele força os outros a pensar como si mesmo, né? Ele diz assim, eles não são só egóicos, egoístas, né? Eles são egotistas patológicos, né? Tentando forçar outras pessoas a sentir e pensar como eles desejam. Num diálogo com um psicopata, você vai notar que alguns não deixam você falar para começo de conversa. Você não consegue exprimir uma ideia. Muito pouco. E quando você exprime, eles
mudam de assunto, dificilmente eles fazem uma ponderação reflexiva sobre o que você diz. Se o fazem, é de maneira muito superficial e rápida e impertinente, assim. Aqui tem uma antevisão do autor bem interessante que diz respeito ao direito. O sistema legal deveria estar sujeito a amplas transformações em praticamente todas as áreas, progredindo da fórmula na qual o governo foi baseado, passando pela visão de mundo natural da sociedade e tradições antigas até as soluções legais baseadas na percepção objetiva da realidade, particularmente a psicológica. Como resultado, o estudo do direito se tornaria uma disciplina científica, compartilhando os mesmos princípios epistemológicos das demais ciências. Então, o direito acabaria mais vincado na realidade natural, na fenomenologia biológica. O livro faz algumas referências, então, do estudo da taxonomia, dos tipos psicopatológicos, e já no final do século XIX, a ciência já estava bastante desenvolvida, já conhecia bastante o perfil, do fenômeno psicopático. Determinaram a suspensão das pesquisas genéticas devido ao marxismo, porque, segundo Marx, o homem é uma antítese, o marxismo é uma antítese a determinismos, Ele acredita que o homem é produto de seu tempo, de sua sociedade, ele é uma construção sempre social, Em nenhum outro lugar a disputa entre criação e natureza foi tão clara como na União Soviética. A genética ficou parada por 25 anos por causa de ideologia. Os marxistas não podiam aceitar que algumas características estão além da intervenção humana, por serem parte de um código biológico. Marx insistia que o homem poderia ser mudado pela sociedade. Uma vez que a revolução fosse bem-sucedida, uma humanidade nova e melhor emergiria. Esta era em si mesma uma nova teoria sobre herança. O processo de produção do novo homem havia ido mais longe na União Soviética do que em qualquer outro lugar. As massas cumpriram o primeiro plano de 5 anos em 4, destruindo milhões de rucaks e intelectuais. A ideologia e os experimentos falsificados teve efeitos desastrosos. Em 1942, Lysenko alegou que se o trigo de inverno, que é cultivado em locais com um clima ameno o suficiente para sustentá-lo, fosse plantado na Sibéria misturado ao restolho de trigo de primavera, que cresce durante o verão, sobreviveria ao mais rigoroso inverno. A vernalização do trigo, que simplesmente não funcionou, foi imposta aos fazendeiros e levou à escassez de fome e fomes gerais. Uma ideia, todavia, permanece, ou uma dúvida, que não é bem uma dúvida, é uma limitação científica que paulatinamente está evoluindo para algo mais concreto, que é a causa da psicopatia, se fisiológica ou comportamental, ou hereditária, genética. Na realidade, há tipos de psicopatia que são causados por defeitos cerebrais, mas é uma minoria, São pessoas que se acidentam e aí tem o comprometimento da função emocional. A maioria realmente não tem um déficit importante, sequer neurológico. Então ainda é muito sinuosa essa ciência que tenta entender a causa constitutiva do fenômeno psicopatológico. Eu não vou falar muito da taxonomia que esses psicólogos elaboraram na época, porque a ciência foi evoluindo, da psiquiatria, da psicologia, e foram
Até hoje elas concebem novos desdobramentos de patologias que vão para a CID. Ainda estão sendo descobertas, né? Estão sendo desdobradas, estão sendo destacadas, separadas, né? Melhor identificadas, até conceitualmente. Então esse é um capítulo que eu acho que não vale a pena eu discutir muito. Mas daí, apesar do psicopata não ser o único ator desse processo ponerológico, desse processo patocrático, né, até a instituição da patocracia, o Olavo coloca muito bem aqui. Ó. O que o Dr. Lobachevsky e seus colaboradores descobriram foi muito além do ponto da esquerda se valer dos ideais de distribuição de riqueza e tal. Né? Descobriram, em primeiro lugar, que só uma classe de psicopatas tem a agressividade mental suficiente para se impor a toda uma sociedade por esses meios. Porque se você pensar em termos democráticos, como é que uma minoria vai se impor contra a maioria? E uma minoria burocrática, extremamente reduzida. Às vezes até sem comando militar, como acontece aqui no Brasil, né? Estão buscando outros meios para fazer isso. Segundo, descobriram que quando os psicopatas dominam, a insensitividade moral se espalha por toda a sociedade, roendo o tecido das relações humanas e fazendo da vida um inferno. Então aqui é aquela cópia de processos, né? Aquele parasitismo que é gerado pela classe dominante psicopática ou patocrática, né? Que vai se esprairando por toda a sociedade vai se corrompendo como um câncer mesmo, mental, psíquico, psicológico. As mentes menos ativas, meio tontas, vão se adaptando às novas regras e valores. Se tornam presas de uma sintomatologia claramente histérica, ou histeriforme. O histérico não diz o que sente, mas passa a sentir aquilo que disse. E na medida em que aquilo que disse é a cópia de fórmulas prontas espalhadas na atmosfera como gases onipresentes, qualquer empenho de chamá-lo de volta às suas percepções reais abala de tal modo a sua segurança psicológica emprestada que acaba sendo recebido como uma ameaça, uma agressão, um insulto. Então, essa reação agressiva das pessoas normais, não psicopáticas, mais inseridas dentro do processo patocrático, ela vai se dar na forma de violência. Por quê? Porque ela não está preparada para reaver a sua degradação moral, a sua própria degradação moral. Se ela retomar esse perfil psicológico originário, ela vai notar que ele foi esmirilhado, ele foi fragmentado, né? De tal modo que a loucura talvez seja o único caminho. Né? É insuportável para essas pessoas voltar à normalidade, em outros termos. Né? É assim que um grupo relativamente pequeno de líderes destrói a alma de uma nação. Então, por isso também o conceito de patriotismo, ele sempre representou a unidade nacional, coletiva. Né? E esse foi o primeiro símbolo que a esquerda, assim que assumiu o regime democrático, né, pós o regime militar, atacou. Né? E não sem muita dificuldade, né, porque as escolas militares foram sumindo também, né? Então, os símbolos da pátria, eu até, quando era criança, cantava o hino ainda. Né? O hino nas escolas públicas ainda era cantado. Hoje são poucas que fazem. Né? Então, esses símbolos da unidade nacional foram se perdendo. E o Brasil, eu vejo assim, ele praticamente se tornou um conjunto de indivíduos que em vagas situações de comoção se unem por uma causa comum, né, e defendem realmente a nacionalidade brasileira. Né? Algumas manifestações aí tem dado bons exemplos, mas ainda é muito pouco se pensar em ação política. Né?
Não há ressonância no Congresso Nacional, que são os representantes do povo, né? Todo indivíduo que entra lá se corrompe. Então, isso significa o quê? Que as instituições estão formatadas de um modo equivocado, né? Elas precisariam ter filtros, que são os partidos políticos. Funcionam como verdadeiras guildas, né? Se gasta muito dinheiro em política no Brasil. Esse transbordo da política sobre outras áreas, a área jurídica, mais recentemente a própria área econômica, né? O Brasil nunca conseguiu formar um Estado. Né? Estado e governo se confundem em parte, né? Mas eles têm atribuições próprias também. O Estado, ele serve às políticas de longo prazo, desenvolvimentistas, né? Governos servem para arejar, justamente arejar o Estado. Tem uma função basicamente de arejamento, algumas novas ideias, atualização tecnológica. Mas quem que fornece também a administração da gestão do Estado brasileiro? São os partidos, né? Se os partidos não têm filtros para quem entra lá, né? Você tem quem entrando nos partidos políticos? Desde sempre. Desde a abertura, pelo menos, né? Não posso falar da República Velha, mas desocupados, pessoas que não deram certo na sociedade, justamente ao contrário, né? Deveriam ser as pessoas que deram certo na sociedade que vão se doar, né? Daí para uma função política, tal. O primeiro passo talvez seja acabar com o dinheiro na política, né? O financiamento privado, né? Não, autorizar o financiamento privado e acabar com o financiamento público, porque esse dinheiro é justamente o mel na chupeta para os psicopatas, né? Que querem vida fácil, né? E subir através de blá 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 blá, sem ação concreta, sem trabalho, sem esforço, muito esforço braçal, vamos dizer assim, né?